Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast UTI Informa em Ação, para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs. Eu sou o Sancler, fisioterapeuta e intensivista. Você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra no @movimenta_UTI e juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informa em Ação, no YouTube, no Spotify, na sua plataforma preferida. E hoje nós vamos para mais um episódio, né, Sancler? O tema do nosso episódio hoje, pessoal, é gravidade é prioridade? Um tema um tanto quanto interessante de se conversar, né, Sancler? Porque eu acho que tem várias confusões aí. Acho que também tem uma ausência na literatura de algumas questões que embasam isso, e a gente vai discutir um pouco, né? Então a gente vai falar um pouco aqui do que a gente acha, né? Do que a gente. Não só o que a gente acha, né? Mas como que a gente vivencia, né? Isso, que a gente vivencia e como assim as coisas têm sido construídas, né, dentro do nosso contexto de fisioterapia, para que a gente tome aí uma posição, né, diante disso. Mas aí eu queria abrir nossa conversa, acho que o primeiro ponto aqui, né, quando a gente fala em gravidade é prioridade, que gravidade que a gente está falando, né, Sancler? Porque Exatamente. Hoje, se a gente for procurar como que a gente classifica gravidade, né? Ela é basicamente uma classificação médica, né? Num contexto médico, assim, de doença, né? Se a gente pensar nos índices, SAPS, APACHE, né? Eles vão considerar... SOFA, né? Isso, eles vão considerar questões médicas, né? Então, acho que aí tem o primeiro buraco. Tem, com certeza tem. E para discutir esse assunto, essa pergunta é muito bacana, Débora. Você falou qual é a gravidade, né? Gravidade em relação ao quê? E prioridade em relação ao quê também, né? Depois a gente pergunta para a gente discutir. Os índices preditores de gravidade, como você falou, o SAPS, o APACHE, o SOFA, eles são índices clínicos voltados para diagnósticos e coisas que são avaliadas do ponto de vista médico. Não que a gente não possa avaliar, lógico que pode, mas o mais interessante é para que esses índices de gravidade foram criados e por que eles são usados? Para fazer um prognóstico de mortalidade. É para isso que eles servem. Então, o APACHE, o SOFA, o SAPS, eles são índices que, a depender da pontuação, a equipe clínica médica tem uma previsibilidade da chance de óbito do paciente. Isso pode ser usado para você determinar condutas, como pode ser usado para você avaliar a qualidade da assistência que é prestada ao paciente. Poxa, ele tinha 30% de morrer. Eu tratei 100 pacientes com esse mesmo nível de gravidade e eu tive o óbito de 20. Então, quer dizer que eu estou abaixo dos 30% esperado. A minha mortalidade real é menor do que a mortalidade prevista. Isso é muito bom para a assistência da sua unidade. E pode ter o inverso, a sua mortalidade real pode ser maior do que a prevista. Então, é um indicativo de que algo está fazendo com que você saia da curva. E aí, essa pergunta de qual é a gravidade, como é que essa gravidade se relaciona com a fisioterapia? Se nós somos profissionais que temos um foco principal para a reabilitação, como é que essa gravidade vai determinar as intervenções fisioterapêuticas? Eu vou ser bem prático para o dia a dia, né, Débora? Como é que eu, fisioterapeuta da assistência da ponta, vou escolher qual paciente demanda mais do meu tempo? Eu tenho que chegar primeiro nele no plantão e eu tenho que falar, esse é o paciente do plantão, por um score que não me mostra praticamente nada voltados para a reabilitação. Eu vou até mais fundo, que eu acho que, na minha visão, assim, é um pouco pior, entre aspas, né? Que é a linha de cuidado dentro do hospital, né? A gente usar esses critérios de gravidade não só como organização do plantão, mas de prioridade de quem vai ser visto, de repente, numa enfermaria, ou quem vai ser visto na UTI 2 vezes ou uma vez, em lugares que precisa escolher, né?
E eu acho isso muito complicado, porque, como você falou, são índices que foram feitos para prever ali, dar um prognóstico de mortalidade, né? Então você. E até é interessante que alguns autores defendem, né, que eles também podem ser usados até para selecionar não é uma palavra bonita, mas como critério para indicação de UTI ou não, né? Para os pacientes, né? Pela gravidade, e às vezes até tão grave que não tem uma indicação de UTI, né? Enfim. E aí a gente discute muito na literatura que o nosso desfecho principal, agora pensando em evidência científica, quando a gente discute literatura, ciência, que o nosso desfecho principal não pode ser mortalidade, né? E aí, de repente, a gente está usando indicadores, índices que tem como base a mortalidade para definir quem a gente vai atender, né? Quem a gente vai priorizar no atendimento. Então, assim, alguma coisa de certo aí tá muito Alguma coisa errado, né? errada não está certa. Eu Exatamente. acho que isso tem um pouco daquela cultura do fisioterapeuta ligado ao médico, né? A profissão da fisioterapia ligada à profissão médica. Depois, se eu chegar e falar assim, mas a minha UTI tem um paciente muito grave, eu não vou ter tempo de trabalhar a reabilitação do tal paciente, porque eu tenho 2 pacientes que estão extremamente graves. E aqueles pacientes que geralmente estão extremamente graves, é o que você colocou, o nosso desfecho ele se perde muito com aquele paciente, porque às vezes você não tem intervenções que são indicadas naquela hora para os desfechos da fisioterapia. E é óbvio que a gente não está falando aqui para você negligenciar coisas que também são da nossa responsabilidade. Suporte ventilatório, ventilação não invasiva, ventilação mecânica invasiva, exame. Não é isso. Mas a gente precisa entender que um paciente qual você tem um desfecho de reabilitação, se ele está muito grave por um score como o Apache, talvez ele não seja o paciente que você tenha que ir primeiro e demandar mais do seu tempo. Talvez tenha que ser o inverso, porque ali você tem atribuições que são divididas, né, para cuidar daquele paciente. Você tem o seu papel, você tem a sua obrigação, mas a gente precisa admitir isso um pouco, que talvez não é o fisioterapeuta que tem que ficar do lado 40, 50 minutos de um plantão de um paciente muito grave. E aí todo mundo vai embora e você, fisioterapeuta, fica lá do lado, vendo a pressão do paciente, checando drogas vasoativas. Talvez isso seja um pouco do desvio, um pouco não, muito do desvio de função da gente, né, Débora? Então, infelizmente, a gente não tem isso muito estabelecido para o que é que guia a gente, né, quanto fisioterapeuta. Eu não tenho esse score de gravidade para que eu dê prioridades. Talvez a gente precisasse abrir um pouco a cabeça para quem sabe o grau de força, quem sabe o nível de mobilidade, quem sabe a assistência necessária, sejam esses fatores que vão determinar quem é a sua prioridade no plantão. Exato. Eu acho que a gente falou disso, né, num episódio, quando a gente falou de gestão de tempo. É lógico que a gente tem que considerar assim, quem tem um risco iminente de vida e que precisa da nossa atuação, igual você falou. Isso é uma coisa, né, e não é disso que a gente está falando, né? Dessa coisa do risco iminente que eu preciso, né? Então, eu tô lá pegando um plantão, tem um paciente que está na ventilação e que começa a desaturar, né? Esse paciente é prioridade ali, aguda, né? Por risco iminente. A gente está falando disso, a gente está falando daquela hora que a UTI está ok, né? Estabilizada, e aí a gente fala, bom, então quem que é prioridade? A prioridade é aquele cara que está na ventilação, né? E que às vezes a ventilação está brilhando, está em ordem, né? Não tem nada que colocar lá o dedo no ventilador, né? É um cara que às vezes está sedado, está bloqueado por alguma questão, né? Enfim. E aí, ok, a gente também, né, pode pensar, a gente tem o que fazer com essa pessoa, de repente pode ser a hora de colocar uma eletroestimulação e tudo mais, né? Mas é sobre isso que a gente está falando, né? Então, assim, quem é a Mas ele não pode ser prioridade? prioridade, né, do ponto de vista de reabilitação funcional. Exatamente, se eu tenho, se em detrimento dele, eu tenho um paciente, por exemplo, igual você falou, que tem um prognóstico super bom, né, que é para voltar a andar, e de repente ele está com um nível de assistência altíssimo, né? Então ele deveria ser prioridade para a fisioterapia, né? Então acho que dividir isso é importante nesse começo. A gente não está falando de risco iminente, onde a gente tem que ir lá e controlar o fogo, né? A gente está falando que a gente não deveria pensar em prioridade
de tempo, isso também acho que é importante, né? Você comentou, assim, quem que é a prioridade do meu tempo, né? É um cara que instabilizou o PA, e aí, né, pressão arterial, aí eu fui com a equipe porque de repente saturou, eu já fiz minha parte, ele continua instável da pressão arterial e eu fico lá plantada, né, no leito dele ali esperando para ver que droga vai Perfeito entrar, né? exemplo. Você muito bem falou. Então, eu estou gastando meu tempo ali, né? E a prioridade do tempo de um outro paciente. Aí a gente chega naquele problema de sempre, né? Ah, não tirei da cama porque não me sobrou tempo. Lógico, priorizou errado o paciente, né? E o tempo que você precisava. Porque aquele paciente era grave para cuidar do médico, não para cuidar do fisioterapêutico, né? E aí, eu acho que isso é outra coisa que a gente pode pensar, né? Assim, quais condições, então, são graves, né? Acho que você começou a falar sobre isso. Quais condições são graves para mim? Quais condições são graves para o médico? Obviamente, existe a gravidade para o paciente, né? Então, ele está ali com a pressão caindo, vai colocar a nora, né? A gravidade dele está aumentando, mas pensando em indicadores, né? Não sei se a gente pode usar esse nome, de gravidade, mas, por exemplo, o paciente estar entubado, né? Talvez não seja uma gravidade para mim, em termos de repente, não posso mexer com esse paciente, né? A gente já falou disso. Mas é uma gravidade traria uma ideia de gravidade para ele perder função, por exemplo, porque ele está mais restrito ao leito se Fator de ninguém risco, né? Ele mobilizar. tem um fator de a gente Exato, incorporar fatores de risco na análise dessa gravidade dos pacientes, né? isso. Eu acho que isso também poderia ser uma ideia interessante, né? Porque aí a gente tem algumas coisas conhecidas, né? Então, a pessoa que está lá, o uso do ventilador, um paciente que usa corticoide, que está em corticoide, ou que já usa por muito tempo em casa, corticoide, né? De repente, a parte Sedativo. nutricional, sedativo, um paciente que está em droga vasoativa e que não limita a nossa mobilização, né? Mas é um paciente da gente ficar mais atento, né, a esse paciente, talvez pensar nisso. E aí questões propriamente físicas, né, que você colocou, talvez pensar no, o paciente que tem uma mobilidade muito reduzida, uma IMS baixa ainda, e tem o prognóstico de chegar numa IMS maior, que tem uma fraqueza muscular adquirida na UTI importante, né? E isso é muito diferente da gravidade médica, né, Sancler? Eu acho, sabe qual a estratégia? Eu vou compartilhar uma estratégia que eu gosto, Débora, e ver se faz sentido para você, exatamente para essa escolha e para essa separação que você está falando. Eu acho que, em primeiro lugar de tudo, a gente tem que pensar no que é a urgência, que você bem citou aqui, que é o risco iminente da vida do paciente. Então, é um paciente que desaturou, é um paciente que parou, um paciente que precisa ser entubado, que está em franco desconforto respiratório, isso não tem discussão que isso é uma prioridade. E sim, no Brasil, nós lidamos com suporte ventilatório como fisioterapeutas, então é prioridade total. Tirando isso, eu acho que tem que entrar uma boa passagem de plantão, né? Vai lá e escute o episódio 5 ou 6, se eu não me engano, do nosso podcast, que fala sobre isso, mas é uma busca ativa. E aí a busca ativa entra nisso que você acabou de colocar, que são os fatores de risco. Então, a busca ativa eu tenho algum paciente que é um potencial desmame da ventilação mecânica? Porque se eu Uhum, tiver, o início do desmame ele tem que ser uma prioridade, porque você tem que, logo no começo do perfeito. plantão, desligar a sedação, passar ele para o modo espontâneo, quem sabe colocar no teste a respiração espontânea. Eu tenho algum paciente que ele é um paciente que tem uma chance muito grande de piora respiratória, pelo histórico, pela passagem de plantão. Então, ele é uma prioridade que você precisa ir em loco, não olhar a gasometria, mas você precisa ir em loco avaliar o paciente, auscultar, ver o padrão, se tem desconforto, musculatura e tal. Então, isso é uma prioridade. Não necessariamente o atendimento completo vai ser necessário, mas esse primeiro olhar, ele é uma prioridade. E a busca ativa desses fatores que você falou. Quem é o paciente que está há muito tempo sedado? Quem é o paciente que está com balanço positivo demais, um balanço hídrico? Quem é o paciente que está com déficit nutricional? Enquanto a gente, enquanto fisioterapeuta, não entender que isso faz parte do nosso papel, a gente vai ser um expectante, a gente vai parecer... Eu vi esses dias um vídeo no Instagram que eu achei engraçado, que era a mulher arrumando a mesa e o marido ficava atrás, assim, como se ele estivesse fazendo também um monte de coisa e no final das contas ele não estava fazendo nada. A gente não pode ser esse profissional na UTI.
Nossa, o paciente está desaturando, mas é a pressão, a nora vai entrar nora, não vai. Você não prescreve, você não prepara, você não coloca e você não ajusta. Chega lá e avisa, está hipotenso, não consigo medir a saturação e a resolução não vai vir de você. É assim que funciona. Desculpe minha franqueza, por isso que eu falei que eu quero que depois você diga se faz sentido. Mas a busca ativa, doutora, o paciente está sedado há muito tempo, vamos diminuir a sedação, mas ele não está em desmame, eu sei, mas eu estou pensando no prognóstico funcional dele. Chama o nutricionista e fala como é que está a questão de calorias desse paciente. Porque, olha, daqui a pouco eu vou precisar botar ele em pé. E para ele vai ser um tremendo esforço. A questão nutricional está acompanhando esse tipo de intervenção que eu pretendo. Então, você tem um olhar rápido, que é uma passagem de plantão, uma monitorização, e você tem uma busca ativa. A partir daí, você tem as suas prioridades. E aí eu acho que o que não for urgência e que você não detectou na busca ativa de que precisa de uma intervenção, de tudo isso que não é reabilitação física e funcional propriamente dito, eu acho que ele vai para um segundo lugar da fila. Se não for urgência, se não for, começar um desmame, ele vai para o segundo lugar da fila. Porque, como você disse, são resoluções clínicas gerais, que eles vão demandar do médico, do enfermeiro, do técnico, do resto da equipe. Aí entra o olhar específico da física e função, da parte física e funcional. Porque aí eu acho que, assim, quem tem a MRC mais baixa, quem tem um nível de mobilidade mais baixo, esse paciente que está acordado, etc., é esse que tem que ser a sua prioridade. Eu elenco dessa forma, você exclui as urgências, você toma as ações que precisa, mas o foco principal tem que ser a reabilitação dos potenciais reabilitáveis. Né? Se é que a gente pode inventar esse nome aí. Faz sentido para você ou não faz sentido a gente pensar dessa forma? Sim, acho que faz total sentido, né? Pacientes com prognóstico mesmo de reabilitação, né? E, de novo, assim, não é prognóstico de vida, né? Porque às vezes tem um paciente em paliativo que não tem um prognóstico, de repente, de, sei lá, de 2 meses, ou até de não sair da UTI, mas ele tem um prognóstico de reabilitar para ir para o banheiro e tomar banho. Então, por que ele não vai ser prioridade? Né? Nossa, e vai ser, de repente, um paciente que está tracostomizado, que não tem contato, que não tem nível neurológico, né? Para mim é bem invertido aí a nossa função, né? E aí, falando, eu acho que um exemplo clássico disso são esses pacientes tracostomizados, por exemplo, né? Você tem dois pacientes, vou tentar dar um exemplo aqui, você tem 2 pacientes na UTI, os 2 tracostomizados, né? Os 2 neurológicos, sei lá, com AVC, enfim, os 2 tracostomizados, os 2 com sondas, com a mesma quantidade de acesso, mas de repente você tem um tracostomizado ali que não tem contato, né? Que não tem nível neurológico. E aí você tem o outro que tem um nível neurológico razoavelmente preservado, que se você entrar ali com o programa, ele deve responder. Talvez se você pegar lá e fizer um Apache, um SAPS dele, né? Ou até pegar o da internação, enfim. Ou se você perguntar para o médico mesmo, ele vai falar: os 2 para mim são graves, tem a mesma gravidade, porque é isso, se você olhar só, entre aspas, só, né? Mas assim, para o acesso que ele tem, para o tipo de via aérea que ele está usando. Quantidade de dispositivos, né? E etc. Isso, quantidade de dispositivos, para a patologia, né? Que os 2 internaram. Para o médico, eles têm eu tenho certeza que é basicamente a mesma visão que ele tem dos 2, né? Tá com o mesmo antibiótico, de repente, mas para a gente não, né? Por quê? Porque um paciente não tem prognóstico de reabilitação, né? Estou chutando aqui um paciente que não tem nível neurológico, que não vai ter, enfim. E o outro tem, né? E aí, se eu for considerar, então, todo mundo que tem tracostomia tem que ser visto. Todo mundo que tem. Não, não é todo mundo, né? Porque não são esses os critérios que balizam pra gente o que é gravidade. Para mim, é muito mais grave esse paciente neurológico que me responde o comando, que tem uma fraqueza, que está com o hemicorpo, sei lá, afetado, do que o outro. E não faz sentido eu colocar os 2 no mesmo balaio, porque aí no outro leito, no leito 10, tem uma outra senhora que fez uma cirurgia abdominal extensa, enorme, né, e que é idosa, que já tem uma sarcopenia, e que eu vou deixar de lado porque o outro paciente tem uma tráqueo, né? Mas
às vezes o médico vai falar, ah, não, mas a droga dela já saiu, né? Ela não tem mais droga vasoativa, ah, a gente está tirando, né, o acesso central, a gente está tirando a sonda, então é uma paciente que não está ficando tão grave, a gente está pensando na enfermaria para ela, mas para a gente ela continua gravíssima, porque ela tem um MRC baixo, porque ela tem um nível de assistência alto ainda, né, muito mais grave do que o paciente tracostomizado que não contactua, por exemplo. Né, mas a gente está gastando nosso tempo lá com o que não contactua, gastando entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas indo aspirar, por exemplo, que é uma coisa que a enfermagem poderia fazer, né? Indo, sei lá, ver a traque, então, coisa que o médico poderia Posicionar. fazer. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, literalmente, com o que a gente entende por grave. Eu acho que tem a gravidade, né, clínica do doente, né? E tem acho que você falou isso um pouco no começo, e tem a gravidade funcional do doente, né? Lógico que elas vão se conversar em algum momento, vão, mas em algum momento elas também podem não se conversar, né, Sinclair? De assim, esse paciente não está mais grave clinicamente, mas de repente ainda está na UTI para ajustar um balanço hídrico, para ajustar, sei lá, uma glicemia, né? Mas ele ficou muito grave, por exemplo, da parte motora, né? Então são olhares que não podem se confundir, porque senão a gente acaba dando prioridade para quem não é prioridade, né? Exato. E uma forma de você colocar, já que não temos esses indicadores específicos, é que cada um faça um balanço no seu plantão de qual você usou a palavra que eu gosto para isso, que é qual é a assistência que cada paciente necessita da fisioterapia. Qual é a demanda daquele paciente? Esses pacientes que têm uma maior demanda, pense na consequência do você se tirar de cena. E se eu não tivesse com aquele paciente naquele momento? Qual era o prejuízo para aquele paciente? Então, aquele paciente que você deu o exemplo aí, 2 parecidos, mais um que não tem contato nenhum. Se você tirar o fisioterapeuta de cena para ele, quais são as consequências? É lógico que vão ter consequências. Mas se você tirar o fisioterapeuta daquele que está começando a movimentar um pouco a perna, mas que ainda não consegue ficar sentado, por exemplo, a consequência para esse daqui, o segundo, ela vai ser devastadora, porque ele vai perder toda e qualquer chance. Então, a demanda do paciente, que tanto ele precisa de você, eu gosto como balizador para que você direcione para qual você precisa ir primeiro e para qual você precisa dedicar mais do seu tempo, ou seja, para qual você precisa colocar na sua lista de prioridades. É uma forma interessante que eu acho da gente pensar nisso. Só que vou jogar para o mundo real, tá, Débora? Bem real mesmo. A gente sabe que, infelizmente, por questões culturais, que a gente discute há 51 episódios aqui nesse podcast, não é tão simples de você fazer isso no dia a dia. Porque às vezes você vai falar, alguém vai te chamar e falar, você pode ver aquele paciente? Vai falar, o que ele tem? Ah, ele está muito grave. Sim, ele está muito grave, mas ele tem o que ele precisa da fisioterapia? Ah, não sei, vai lá dar uma olhada. E esse daqui? Não, esse aqui ele vai de alta amanhã. Mas eu estou dando ele alta para ele sem que ele esteja com uma força adequada, sem que ele esteja ficando em pé ou deambulando. Volte aos nossos episódios. Veja o episódio que a gente discutiu o artigo da Débora e do estudo multicêntrico da trajetória funcional dos pacientes. Se esse cara sair sem ficar em pé, sem deambular, com MRC mais baixa, a gente está fazendo uma coisa muito ruim por ele. Então, se você deixar de colocar esse paciente como prioridade, você vai trazer um prejuízo lá depois, posteriormente. Um prejuízo a médio e longo prazo para ele. Mas eu acho que é muito o que você comentou agora, né? Enquanto a gente ainda tiver que fazer essa discussão de qual é o nosso papel na UTI, né? Enquanto a gente ainda estiver muito preso a tipo, essa ventilação só eu que mexo, esse cateter só eu que sei abaixar, mas a outra pessoa aspira, mas assim, igual eu, assim, como fisioterapeuta, não aspira. A É gente porque não você é vai fisioterapeuta, você conseguir. aspira melhor, fica mais limpinho, né? Exatamente, entendeu? Vai ser difícil, né, a gente evoluir nessa questão, porque é isso, a gente vai continuar achando que assim, mas eu já ouvi de gente assim, mas é porque eu fico aqui, porque se eu não ficar, ninguém vai olhar, ninguém vai ver, né? E aí, mas é o que você falou, e se você não for lá e colocar ele de pé, quem vai fazer? Né? Ninguém também. Então, e a gente tá, acho que você foi muito feliz no começo em dar exemplos que não são só dessa parte propriamente física, entre aspas, né?
Porque a gente pode dar esse exemplo, por exemplo, para paciente entubado, né? É, o que eu vejo por aí normalmente é que o paciente está entubado, ele é prioridade, né, da noite ou sei lá do De que, tudo, de tudo. de De tudo. exame, de atendimento, de tudo. Exatamente. Só que às vezes você tem um paciente que está entubado e que, por exemplo, ele não tem nenhum fator de risco para secreção, né? Ou ele não tem nada que te indique que precisa de Indício. aspiração e tudo mais, mas ele continua sendo prioridade, né? E às vezes você tem um paciente que tem uma super indício, fator de risco e tudo mais, por exemplo, para acumular secreção. E aí sim é um paciente que de repente a gente deveria dar prioridade, porque de repente não a aspiração em si, mas alguma técnica específica que você queira fazer, um outro profissional não vai conseguir fazer. Né? Então, acho que isso vale para todos os pacientes. Né? Eu acho que a questão é a gente realmente fazer uma limpeza aí, né? E tentar pensar nisso, né? Então, assim, primeiro, ele é grave aonde, para quem e do que, né? Quais são os fatores que me remetem à gravidade que eu, como fisioterapeuta, consigo atuar, né? Quais são os fatores de risco? Porque aí a gente vai falar, bom, gravidade é prioridade? Se a gente estiver entendendo a gravidade dentro do contexto Do nosso funcional onde papel. existe a nossa reabilitação do nosso papel, exatamente, né? Você estava falando, sabe o que eu estava lembrando? Acho que a gente já falou disso alguma vez aqui também. Quando você escuta a pessoa falar assim, o plantão foi muito puxado. Aí você fala, por quê? Aí teve 4 admissões. Aí como é que chegaram esses pacientes? Eles chegaram muito graves. Chegaram graves e precisaram ser entubados? Não. Chegaram graves e precisaram de suporte ventilatório? Não. Precisaram de uma titulação muito detalhada de oxigênio? Não. Mas eles eram muito graves. Sim, eles eram graves, Apache alto, SOFA e etc. Eles tinham um índice de gravidade muito. Desculpa, corrigindo. Eles tinham um índice de gravidade que mostravam que eles tinham alta probabilidade de óbito. Certo. E aí você fez o quê como fisioterapeuta para esses pacientes? Não tinha muito o que fazer. Eu fui lá monitorizar. Então, isso não pode ser gravidade, isso não pode ser prioridade. A Isso não pode prioridade é demandar a tempo, urgência né? ou não pode, exatamente, isso não pode demandar tempo. Então, eu acho que quando a gente está falando gravidade é prioridade, primeiro a gente está discutindo o que é gravidade, e segundo o que é a prioridade. A prioridade é o tempo que você vai ficar do lado esperando um paciente com SARA melhorar, porque o paciente com SARA ele não vai melhorar com uma intervenção. Ele vai melhorar ao longo do tempo se ele conseguir sair do quadro inflamatório que ele está. Né, sistêmico. É isso que vai fazer ele sair. Você vai ter medidas que você vai fazer, mas a gente precisa entender que o paciente não vai mudar tanto se você tiver 24 horas do lado dele ou não. Não estou falando que eu quero fisioterapeuta fora da UTI, não. Eu só quero que você não fique tanto tempo preso nesse tipo de paciente e o paciente que já está 3 dias na UTI, que ainda não ficou em pé, mas que tem o potencial, ele deixa de ser visto pela fisioterapia. Então, sim, tudo que a gente já discutiu aqui, Débora, o quanto é impactante para o prognóstico dos nossos pacientes levantar o mais rápido da cama, deambular antes de sair de alto da UTI e sair da UTI com um nível mais alto de mobilidade e com uma melhor MRC, isso é prioridade para o fisioterapeuta. Seu paciente chegou, a partir do momento que ele acorda, você tem que mapear a força, você tem que mapear a função desse paciente e você tem que colocar como prioridade progredir tudo isso todos os dias. Essa é a nossa principal função. Então, isso, para mim, é a prioridade. Agora, também, eu falei que ia jogar para o mundo real, vou fazer uma autocrítica. Eu tenho essa percepção hoje. E confesso que eu nunca tive essa percepção durante todos os meus 20 anos que eu trabalho dentro da UTI. Eu já fui muito mais mecanicista e para um lado mais do suporte avançado, porque aquilo ali era mais urgência, e aí você vai aos poucos percebendo. Então, acho que o podcast também tem essa função de abrir essas reflexões, né? Mas, assim, eu acho que isso vem mudando, né? Aos poucos, mas vem mudando com essa cara que a gente tem tentado imprimir mais, né? Na graduação, na pós, enfim, né? Dessa coisa do, olha, a UTI não é só para isso, né? É, e assim, eu acho que a gente precisa avançar, de repente, também na parte científica da coisa, né? De descobrir, então, né? Quem que é o paciente? Porque a gente falou, né? O SOFA, o SAPS, ele fala, olha, esse paciente fala para o médico, né? Esse paciente está em risco, né? Tá em risco de morrer, né? E a gente não tem um alarme, né? Assim,
que diga pra gente, ó, esse paciente está em risco de sair daqui da sua UTI sem andar, então ele tem que Nunca ser sua mais ter função. prioridade, né? Então, acho que a gente precisa avançar também nessa parte científica, né? É o que eu falei, a gente tem alguns fatores de risco aí detalhado, né? Mas, enfim, como eles se comportam, são coisas que a gente ainda não sabe direito, né? Então, acho que Você a acha que gente a gente vai precisaria chegar, pensar Débora? nisso. Você acha Acho que a que gente vai sim. chegar num marcador, num indicador, num score, em alguma coisa desse tipo da fisioterapia para fazer esse prognóstico funcional? Acho que sim, acho que a gente vai chegar nisso e acho que a gente vai caminhar pensando aí em como tem evoluído nesses últimos tempos, igual você falou, né, de quando eu entrei para a faculdade, para agora, né, eu acho que a gente tem caminhado e acho que a gente vai caminhar para essa ideia cada vez menos de um paciente tracostomizado é prioridade na UTI, um paciente entubado. Talvez ele seja, né? De novo, Sancler, pelo amor de Deus, né? A gente não está falando aqui que esses pacientes nunca vão ser prioridade, que não são e que isso não existe. Não é isso. Né? A gente só está falando aqui que não dá para você colocar esse critério de forma generalista, né? De forma geral. Sempre que eles estiverem em tracostomia, ele é prioridade. Sempre que tiveram entubado a prioridade. Não, não é sempre que. Né? É só isso que a gente está falando, porque vai que daqui a pouco alguém fala, né? Ah, mas é o paciente entubado, É. tracostomizado, então a gente não tem que mais ver. Não é isso, né? Não, a É, gente a não gente está sendo precisa, radical. a gente Eu, precisa só pontuar, né, as coisas que envolvem esse paciente, né? eu acho que o caminho vai ser uma junção das ferramentas que a gente meio que usa hoje. Uma mescla de força com nível de atividade ou de mobilidade, com nível de assistência requerida, com uma identificação de um grupo de fatores de risco, uma pontuação. Eu acho que o caminho vai ser mais ou menos por aí, né? Você somar esses aspectos para dizer, olha, o seu paciente está aqui, a chance dele é para caminhar assim, mas se você tirar esse fator, a chance é para caminhar assim. Eu acho que, porque é difícil a gente falar assim, prever mortalidade é uma taxa, mas a gente vai prever o que? A perda funcional, mas vai prevenir enquanto a gente vai, né? Mas eu acho que a junção dessas ferramentas que a gente tem hoje, muito que é uma avaliação de força, uma avaliação de função, uma avaliação do nível de assistência requerido e de fatores de risco, que a junção disso vai chegar no momento que vai ter esses pontos de corte em algum score que vão direcionar o fisioterapeuta. Uhum. E aí tem outras coisas envolvidas, né, que a gente também já conversou um pouco aqui, mas que precisam também começar a ficar de lado, né? Então, em alguns lugares onde ainda se paga por procedimento, por exemplo, e aí você conta a aspiração como um procedimento, ou mexer no botão do ventilador como outro procedimento, né? E aí ver o cuff outro procedimento. Aí, de repente, você faz um puta trabalho para colocar o paciente sentado. Ah, foi um E aí foi procedimento, tudo. né? Tipo, aí fica difícil também, 45 né? minutos, deambulação com apoio bilateral de um paciente com MRC de 36, um procedimento de É, fisioterapia para prevenir complicações circulatórias. É difícil. Aí exatamente. as pessoas podem estar ouvindo e falando assim, mas a minha realidade é essa. Pois é, a gente está falando aqui, não é que amanhã vai tudo mudar, mas para que a É. gente acenda luzes de que isso precisa ser rediscutido, isso precisa ser repensado. Já tem diversos locais que trabalham com pacotes de atendimento. Ó, seu pacote é esse. E a gente já falou também muito sobre isso. Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Você entrega o seu objetivo, beleza. E cada vez mais você vai poder pleitear um pagamento melhor em cima disso. E aí é isso, é todo um sistema que precisa ir mudando, né? Algumas características. E aí a outra coisa também que eu acho que é muito importante quando a gente fala nessa questão, né, de gravidade, prioridade, é na linha de cuidado no hospital, né, Sancler? Que aí isso se perpetua, né? O paciente sai da UTI, vai para a enfermaria e na enfermaria, na verdade, eu acho que é até pior, né? Que a gente continua dando mais importância para um paciente, por exemplo, tracostomizado, que precisa ser aspirado, do que para um paciente que daqui a 7 dias vai para casa dele e não treinou um andador, a família não sabe se ele vai precisar comprar uma cadeira de rodas ou não vai, sabe? E a gente acha que é prioridade ainda, por exemplo, olhar um paciente que está tracostomizado, né? Que, de novo, a enfermagem podia olhar, que outra pessoa podia olhar.
né? Então, essa questão na linha de cuidado durante a trajetória hospitalar, eu também acho que é uma coisa bem gritante e que deveria ser repensado, né? Qual que é a prioridade quando a gente está falando de enfermaria também, né? É um pouco transgressor, né, o que a gente vem falando aqui nesse episódio, porque na maioria das equipes e serviços é assim, né? Você deu o exemplo aí do paciente tracostomizado. Se você tem uma rotina de 2 atendimentos na enfermaria por dia, provavelmente o tracostomizado, às vezes, ele já vai com a ressalva de que ele precisa de 3. E os pacientes fracos não precisam de 3. Está errado essa balança, né? E aí a gente tem que começar a pensar em desfechos, não só em desfechos fisioterapêuticos e funcionais, como você falou no começo, mas desfechos a médio e longo prazo. Qual é o impacto do paciente tracostomizado ser aspirado pelo fisioterapeuta no turno da noite na enfermaria, ou não? E qual é o impacto do indivíduo que você deu exemplo, que vai ficar mais ou menos 7 dias internado, dele não sair andando do hospital para essa linha de cuidado? Então, é muito difícil, porque por isso que eu estou falando que é transgressor, porque está indo dentro de coisas que são enraizadas dentro da nossa profissão. Mas é o olhar fisioterapêutico que a gente precisa abraçar mais. Então, vamos supor que você está na enfermaria, eu estou na UTI. Eu vou dar alta para um paciente fraco, eu tenho que te passar o plantão e falar, Débora, esse cara está fraco, ele precisa de toda a prioridade do mundo da fisioterapia. Ele não consegue andar ainda, aqui na UTI a gente está com uma super dificuldade, ele está no pós-operatório, tem limitação de movimento por causa da cirurgia, tem medicação que eu não estou conseguindo fazer grandes amplitudes de movimento com ele. Ele precisa de um foco total da fisioterapia. Então, essa linha de cuidado que você está citando, ela depende de uma boa comunicação e uma comunicação que nas duas pontas elas estejam pensando no mesmo desfecho, que elas estejam com a mesma proposta terapêutica. Isso é linha de cuidado, né? E aí, eu gostaria muito de ver mais isso, de que a gente passasse mais uma responsabilidade física e funcional na linha de cuidado, para que ela fosse gritante na determinação do que é a prioridade para esse paciente quando ele vai mudando de setor. É. E aí acho que também entra o papel muito dos gestores, né, Sancler, também de abraçar essa causa, né, do tipo, olha, a equipe minha não serve para sair aspirando todo mundo na enfermaria, não. Agora, se tiver fraco, se tiver sem andar, aí você pode chamar, porque esse é o nosso papel aqui, né? Então acho que também um pouco dessa coisa da gestão, também se colocar como qual é o papel da fisioterapia ali vai ajudar bastante a gente ir trocando, né, esses pensamentos. Porque às vezes é isso, a gente se apega a coisas do tipo, por exemplo, um paciente que está com oxigenoterapia na enfermaria. Ah, oxigenoterapia é um sinal de gravidade, então ele tem que ser visto pela fisioterapia em todos os períodos. Às vezes o paciente já era dependente de O2 em casa, né? E ele vai embora dependente de O2, né? Então, assim, para que a fisioterapia precisa vê-lo, né? Ou, de novo, tem um Ou tá paciente. super bem ajustado, mesmo que ele não fosse Isso, usuário prévio, tá tão bem ajustado a FO2, você pode muito bem orientar a equipe de enfermagem. Se você for no banheiro com ele, aumenta 2 litros no catéter, como ele ficou em pacientes que são oxigênio dependente fazem, né? eu ia falar isso que você falou também, ou outro exemplo, né? Às vezes o paciente está com 1 litro de O2, e assim, faz parte, né, sei lá, ele teve uma pneumonia que virou uma fibrose, e a gente está esperando o corticoide também fazer efeito para melhorar essa troca, e aí tem ele e tem o paciente do lado, né, que de novo, então um paciente com 1 litro de O2 e um paciente com um MRC de 35, né, que ainda não consegue ficar em pé sozinho, mas a gente vai olhar se tá com O2 é mais grave do que o paciente que está sem O2, né? Isso não existe, né? Então, assim, eu acho que a gente precisaria realmente começar uma discussão, né? Começar uma discussão sobre o que denota gravidade, né, para a gente como fisioterapeuta, né? E aí passa por isso, por o que eu posso intervir, né? Igual a gente falou, de repente, é um paciente que está super grave, chamou de urgência a endoscopia, e aí a gente corre lá e fica plantado do lado do leito da endoscopia, né? Não é um paciente Gasta grave para meia a hora para gente. passar o plantão, né? E gasta meia hora para passar esse plantão. Que o paciente piorou, ele fez uma endoscopia. A endoscopia fez a sedação. Aí a sedação ele deu uma rebaixada. A gente achou que ia entubar, mas aí não precisou entubar. Achou que ele ia desaturar, mas aí ele não desaturou e ele tá igual ele estava antes.
É isso. Exatamente. E, de novo, né, só para reforçar e indo para o final do episódio, a gente não está dizendo que esse paciente não é clinicamente grave. A gente só está querendo abrir a discussão de se ele é tão grave, talvez a gente não tenha o que fazer, né, clinicamente, né? Agora, será que um paciente grave clinicamente, pensando no médico, é a mesma coisa que um paciente grave pensando na fisioterapia? Será que a prioridade é a mesma? É essa discussão que a gente queria trazer para cá, né? E que eu acho que a gente precisa começar a ter dentro do contexto ali da prática clínica, né, de efetivamente quem é nossa prioridade, quem são as nossas gravidades ali, né, quem são os nossos pacientes graves no hospital. Igual você falando, né, é bem isso, quando a gente faz plantão, a gente fica uma hora falando daquele paciente que está talvez pensando e vendo uma morte encefálica, e aí volta na história, e aí vai, e aí nossa, porque esse paciente é muito grave, você não sabe o que aconteceu, não sei o quê. Aí, de repente, vai para o outro paciente, né, que não fica em pé ainda, e fala, ele não fica em pé, tentei pôr, foi Acabou. difícil, e foi isso. Né? E aí você fala, ele é grave, por que você não conseguiu pôr? Qual foi a dificuldade? Onde a gente tem que trabalhar? Né? Então, acho que a gente precisa rever alguns conceitos e fazer algumas discussões mesmo a respeito disso, né? E acho que isso vai mudar muito o desfecho. A partir do momento que a gente conseguir arrumar isso, sabe? Alinhar, colocar isso no trilho, a gente começa a ter muito desfecho e lógico que o trabalho vai ser enorme, né? Porque tem isso na equipe também, né, Sancler? Você falou lá no começo, essa coisa, né, do pessoal chamar e falar assim, ai, vai lá ver fulano, ele tá grave. Não sei, né? Dá uma impressão às vezes que, tipo, eles acham que a gente faz, né? Tem escrito É um médico, pouco de tudo e fisioterapeuta, muito de tudo. nada. É um pouco de tudo. Exatamente. Auxiliar de profissionais gerais da UTI. Exato. Aí o Faz paciente um tá pouco de grave, tudo. né? Ai, tá caindo a Nora, Débora, tá Aí caindo a você PA, é, Débora. Você fala, é uma não sou etapa eu, só, né? porque era para a pessoa chamar um profissional, ela te chama para você falar que tem que chamar o profissional. Então, é um auxiliar, né, dentro da UTI. Exatamente. Então a gente tem que também educar a equipe em relação a isso, né? De falar, né? Ó, esse paciente é grave, chama o médico, né? Agora, ó, esse paciente tá super. Nossa, ele é grave para mim, viu? Preciso ver ele mais vezes, preciso ver ele com mais cuidado, né? Então, essa parte também de educar a equipe, de educar os médicos, vai ajudar, eu acho que a limpar também a nossa finalidade ali e quem efetivamente é grave, assim. Eu tenho muito isso por causa dos alunos, né? Porque às vezes eu chego e aí o médico às vezes falava, né? Não falo mais, mas esse paciente é legal para os seus alunos, porque é um paciente que está Ele é grave. Eu muito falo, uma doença não, rara. esse, exatamente, não é legal para mim, porque ele está grave para você, então eu não tenho, né, como agir. Aí às vezes me passa e fala, esse paciente não tem muita coisa não, viu, Débora? Porque assim, não tem tracostomia, tirou a sonda, então eu não sei se tem alguma coisa interessante. Eu falo, e ele tá andando? Não. Eu falei, Só então dá para é andar com ele. grave, é ele que eu quero. Ele que é um cuidado intensivo, né? Outro dia a gente tava com uma paciente na UTI e aí ela tava entubada, né? Com um monte de acesso, tava com um pouquinho de nora e tal. Mas estava acordada, e aí a gente sentou, começou a tentar um sentar e levantar. E aí eu falei para os alunos, eu falei, ó, essa é uma paciente grave do ponto de vista funcional, e essa é uma paciente típica de reabilitação intensiva que a gente precisa Prioridade, né? dar prioridade, exatamente, né? Então, é isso. Eu acho que a gente focou muito tempo assim, a físio intensiva é por causa, né, dessa coisa de, nossa, tá morrendo, é ali que eu quero estar, quando na Aguda, verdade né? é um intensivo de reabilitação, né? É isso que a gente tem que pensar. Nível de trabalho, de empenho. E eu acho Né? que uma mensagem também interessante é que a gente precisa aprender com essa gravidade clínica. Porque como é que a gravidade clínica ela é mensurada? Ela é mensurada quando você cruza informação de múltiplos sistemas. Né? Então, para Uhum. você fazer um índice desse, você leva em consideração o sistema hepático, cardíaco, neurológico, idade, comorbidades. Então, a gente tem que pensar que, para a questão funcional, tem que cruzar vários sistemas também.
Então não adianta eu olhar só para a força, não adianta eu olhar só para o que o paciente consegue fazer. Eu tenho que saber a força, o que ele consegue fazer, a medicação que ele está tomando, a dieta que ele está recebendo. Então, para que a gente consiga chegar nas nossas prioridades, mediante o que a gente identificar de gravidade, a gente também tem que cruzar múltiplos sistemas, mas cruzar os sistemas não olhando mais para a mortalidade, olhando para a função do paciente. Eu acho que a gente tem que aprender também com isso. Eu acho que é importante. E aí, chegando para o final, Débora, né, mais um episódio aí, a gente espera que o episódio plante sementes, acho que é uma das grandes, né, metas que a gente tem a cada episódio. Você tem alguma dica específica para o pessoal? Eu pensei em uma que você já deu aqui. Você já deu uma dica uma vez, que foi do filme Arremessando Alto, né, que é do Paul Cruz, lá do jogador de basquete. E eu fiquei pensando nela porque durante o período que o treinador, que o Adam Sandler está com ele tenta fazer com que ele foque em treinar, e ele vai resolver as outras coisas, porque tem 1000 coisas acontecendo, né, na vida dele a respeito disso. E ele fala, foca em treinar, que eu foco nas outras coisas, e é um pouco disso que a gente está falando. A gente tem que saber no que a gente precisa focar. É assim que a gente vai elencar os nossos pacientes graves e os nossos pacientes que são prioridade. E o resto, você participa daquilo que lhe cabe, mas você também precisa jogar a responsabilidade das outras coisas para de quem é aquela responsabilidade. E aí, assim, um jogador joga mais, o time joga melhor, o treinador tem o resultado e todo mundo sai ganhando. Então, minha dica é isso, para que vocês reflitam sobre isso. Foco naquilo que é a sua função. Eu queria dar uma que, não sei se você já assistiu, que é famoso aqui em São Paulo, mas um seriado, não sei se pode chamar de seriado, mas era um programa de TV, agora acho que virou um seriado, que se chama Águias da Cidade. Já viu? Já. Que é dos... que você teve filmagem, aqui, né? Não é dos caras que tem a câmera? Do grupamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, fazendo resgates, enfim. Então fica a minha dica, é super gostoso de assistir, aí você gasta toda a sua vontade de ver, de estar ali, né, naquele contexto, no seriado. No seriado, tô brincando. Mas é interessante de ver isso também, né, que dentro da realidade deles, eles também precisam analisar o que é prioridade, né? Então, várias vezes dá até agonia, né? A gente fala, meu Deus, desce esse helicóptero logo e pega a pessoa. Mas eles estão analisando, né? Eles são prioridade, obviamente, porque se o helicóptero cair, eles, né, não tem como socorrer a pessoa, e vai ter que mais gente ainda para socorrer eles. Então, eles estão analisando todo o cenário, né? Entendendo o que é prioridade, qual que é a gravidade do negócio. Então é bem legal Quem precisa de socorro primeiro, né? Quem subiria primeiro no helicóptero. Exatamente. Então é gostoso, é legal de acompanhar também. Então fica aí minha sugestão. Então, muito obrigado ao pessoal que nos acompanhou aqui até o final de mais um episódio do nosso podcast. A gente espera encontrá-los aqui novamente no próximo episódio, no Spotify, no YouTube, na sua plataforma de áudio que você preferir. Tchau, Débora, e tchau a todos. Fica com a gente, que esse mês vem um monte de coisa boa por aí. Tchau, pessoal. Estamos chegando, um ano.